Fala pessoal, eu sou o Fred Abreu da Flat Nose Dog School aqui de BH e a partir de hoje a gente vai fazer uma série nos nossos canais falando um pouco sobre o porquê a gente faz as coisas do jeito que a gente faz e como a gente faz as coisas aqui na Flat Nose. Nesse primeiro capítulo eu queria falar um pouco sobre como homens e cães se associaram há milhares de anos atrás e como isso pode influenciar a relação que você tem hoje com o seu cão dentro da sua casa. Para isso, eu queria que a gente fizesse um exercício tentando imaginar como era viver há 33 mil anos atrás. Esse é o período hoje mais aceito entre os especialistas do início da domesticação dos cães. O homem ainda não plantava, né? Então assim, a gente ainda não utilizava da agricultura, que permitia que a gente se estabelecesse durante longos períodos em algum lugar. A gente ainda era caçador-coletor, né? O que significa que a gente simplesmente disputava os recursos do local onde a gente estava com todos os outros animais. Basicamente, a gente era mais um animal ali disputando os recursos daquele ecossistema. Como que deveria ser a relação do homem com os canídeos? Né? E aí eu estou falando independentemente de ser lobo, coiote, chacal, não importa muito. Como que deveria ser viver disputando recursos com esses animais? Pensando que homens e cães são duas espécies do topo da cadeia alimentar ali, né, altamente preparada para a disputa de recursos. Se você for ver na literatura, essa relação não era uma relação harmoniosa, né, era uma relação de conflito. Né, basicamente, homens e cães ali disputando território, comida e, invariavelmente, a figura de caça e caçador, né, se invertendo ali, ora para uma espécie e ora para outra. Então, por que eu, homem, levaria um animal que basicamente significava algum tipo de ameaça para dentro do meu ciclo social? Alguns livros, né, alguns especialistas colocam como principal motivo disso simplesmente o fato da gente não ter resistido a um filhote fofo de cachorro ou de canídeo. Né, ao se deparar ali com os filhotes, a gente achava fofo demais e com isso a gente foi tentando e insistindo em levar esses animais para dentro de casa. A gente acha que isso é muito pouco. Né? Imagina se hoje existe conflito entre a gente e os nossos cães, imagina 33 mil anos atrás, você levando um filhote para dentro da sua casa, ele iria crescendo, ele basicamente era um cão selvagem, e ele ia te morder, ele ia roubar sua comida, ele ia morder o seu filho. Dificilmente a gente ia permanecer com esse animal ali dentro do nosso ciclo social. Da mesma forma, né, por que os canídeos escolheriam ficar junto com a gente? Será que só o fato ali, o companheirismo seria suficiente? Né? Então, assim, a gente é mais de uma linha que o Konrad Lorenz coloca no seu livro E o Homem Encontrou o Cão. Né? Se você for ler esse livro, você vai conseguir basicamente pegar ali 3 pilares, né, que firmaram e forjaram a união entre homens e cães. O primeiro deles tem a ver com alimentação. Né? Do ponto de vista dos cães, era muito mais fácil conseguir obter o resto da comida dos homens do que, junto com a matilha ou a alcateia ali, sair para caçar. Né? Caçar é muito arriscado, então era muito mais fácil conseguir e comer o resto da comida produzida pelos homens. E do ponto de vista dos homens, fazia muito sentido ter um animal parceiro ali nas caçadas que tivesse a preparação de caça que os canídeos apresentam, né? Que os canídeos detêm. Eles são muito mais rápidos, olfato e a capacidade de abate, né, é muito melhor do que a nossa. Então, o nosso sucesso durante as caçadas aumentou muito. O segundo pilar, na verdade, a gente estaria falando ali de segurança. Né? Para os homens, fazia muito sentido ter um animal capaz de dar sinal como os canídeos dão. Né? Então, assim, a centenas de metros de distância, seja pela audição, seja pelo olfato, eles já são capazes de prever algum tipo de aproximação que poderia ser alguma ameaça e eles dão um alarme. Né? Então, assim, possibilitando que a gente se preparasse
para o que estivesse acontecendo ou o que porventura poderia acontecer. Para os canídeos, né, também fazia sentido se associar ao homem, né, uma espécie ali que basicamente estava se sobressaindo perante as outras, e a necessidade de ter que ficar defendendo o território, né, de todas as ameaças, né, de outras matilhas ou enfim de outros animais, diminuía muito, né? Era muito, você teria mais sucesso aliado ao homem, associado ao homem, do que associado aos outros cães. O terceiro pilar, e não menos importante, aí sim, a gente está falando do companheirismo e da relação de amizade que, ao longo desse processo de domesticação, né, ao longo do estabelecimento da relação entre homens e cães, foi se formando, né? Essa coisa que hoje a gente chama do amor incondicional, né? De fato, homens e cães se tornaram grandes parceiros. Então, a gente acredita que foram esses três pilares que uniram homens e cães há milhares de anos atrás. Só que o tempo passou e, basicamente, chegou um determinado ponto aí da linha do tempo, né, da relação de homens e cães, que tudo mudou rápido demais e os cães não conseguiram acompanhar essa mudança. Então pensa comigo, a gente está falando de 33 mil anos, né, e a gente está falando basicamente quando os cães deixaram de ter alguma função e passaram a ser procurados, né, a maioria dos cães, simplesmente pela companhia, a gente está falando do quê? De 30, 40, 50 anos. Em relação aos 33 mil anos de domesticação e todo o tempo da relação homem e cão vinculada por algum tipo de função, né, o cão ser um animal só de companhia, né, é muito pouco tempo. Né? E nesse tempo a gente saiu das fazendas, a gente saiu do campo e veio para a cidade, para as nossas casas, né, para os apartamentos, o espaço diminuiu demais e a coisa mudou e os cães não conseguiram acompanhar isso. Para a gente faz muito sentido ter um cachorro só para companhia, né, um cachorro ali para quando a gente quiser assistir Netflix, legal demais, eu vou pegar, pôr esse cachorro aqui no meu sofá do meu lado, vamos fazer carinho, vamos ficar ali curtindo enquanto está rolando a minha série favorita. Mas para os cães não faz tanto sentido assim estar junto dos homens só pela companhia, né? Quando a gente fala dos pilares de alimentação e dos pilares de segurança, a gente está falando muito de gasto de energia, né? De atividade física, de desenvolvimento de cognição, de uso de faro, né? Do uso de todo o aparato de caça que os cães têm, né? E de repente a gente está com esses cães dentro de casa basicamente pela companhia, né? Negligenciando todo o resto que é ser um cachorro, né? Hoje a gente não precisa que eles deem segurança para a gente tem isso de outras formas, né? Basicamente um cão que late demais hoje dando sinal, você chama a gente ou algum outro adestrador aí da sua região para poder tentar resolver isso. Da mesma forma que a gente não precisa sair para caçar, né? A gente obtém comida hoje ou no supermercado ou, né, no iFood ali, a gente pede e chega comida para a gente. Então, assim, do ponto de vista dos cães, a gente acredita que a relação entre homens, a relação com o homem está perdendo um pouco de sentido. Não deve ser tão legal assim ser cachorro hoje em dia, para te falar a verdade, né? A gente acredita muito nisso. Perdeu o sentido, perdeu o propósito estar junto do homem se a questão é só a companhia, né? Durante 33 mil anos, a gente se manteve junto, numa espécie de pacto ali entre as duas espécies, né? Ajudando na segurança, ajudando a caçar, fazendo companhia, e de repente a gente quer hoje mudar a regra desse jogo e ficar só na questão do companheirismo, né? Para o cão, eles perderam demais, eles perderam muito. Então, assim, o que move a Flatnose hoje a fazer as coisas do jeito que ela faz é dar um novo propósito para a vida dos cães no mundo moderno, né? Então, assim, eles precisam de mais significado, eles precisam
de mais conexão com o que é de fato ser um cão. Isso é o que move a gente a fazer as coisas do jeito que a gente faz. No próximo capítulo a gente vai falar um pouco sobre como a gente faz as coisas aqui na Flatnose e como que isso tem a ver com dar uma vida de cão para os cachorros, né, e de forma alguma isso quer dizer tratá-los mal. E como que isso tem a ver com dar mais significado para a vida dos cães no mundo moderno, dar um novo propósito mesmo, para que eles tenham mais alegria de continuar essa jornada junto com a gente, beleza? Até a próxima então.